Olá! Hoje nós vamos falar sobre as habilidades desejadas no mercado farmacêutico e o perfil dos profissionais com maior empregabilidade na área. Se você deseja conquistar uma oportunidade de trabalho na pesquisa clínica, precisa identificar quais são essas habilidades desejadas pelo mercado e identificar se você já possui essas habilidades. E, obviamente, diversas habilidades podem ser incorporadas no seu dia a dia, mesmo que você inicialmente não as tenha. Bom, vamos a elas então. Eu sou a Camille, sou coordenadora editorial do Saúde em Contexto e o nosso objetivo nesse vídeo é entender a pesquisa clínica na rotina do seu dia a dia. Bom, por que aprender sobre as habilidades desejadas pelo mercado é importante? Porque quando você for participar de uma entrevista de emprego ou mesmo quando você mandar inicialmente o seu currículo para ser avaliado, o que as empresas desejam é não somente se você tem as habilidades desejadas e o conhecimento técnico, mas elas querem saber se você possui aquelas habilidades que são importantes para a empresa. Porque contratar os profissionais de saúde, diferente do que acontece nos hospitais, nas clínicas ou mesmo na academia, onde a habilidade técnica é a única informação que é avaliada em você, quando você vai se candidatar a uma vaga no mercado farmacêutico, não é só isso que vai ser avaliado. Você vai ser avaliado também pelas habilidades comportamentais ou soft skills desejadas no mercado farmacêutico e especificamente naquela empresa que você está se candidatando a essa vaga. E por que isso é importante? Porque as empresas, elas querem preservar os valores e habilidades desejadas nos profissionais que trabalham naquela empresa. Então, você pode ser um excelente profissional com grande conhecimento técnico, mas se você não se enquadrar na equipe, se você não trabalhar junto com a equipe, se você não for ético, se você não tiver as habilidades desejadas, você não vai se enquadrar e você não vai ficar feliz naquela empresa. Assim como a empresa também não vai ficar feliz com você. Então, após alguns meses trabalhando naquela empresa, se você não tem aquelas habilidades, ou você não as valoriza, ou você não se integra com a equipe, você vai pedir demissão ou a empresa vai demitir você. Então, isso é considerado uma falha de contratação. Portanto, ter as habilidades técnicas é importante, é fundamental, mas não é só isso. As empresas querem saber se você tem aquelas habilidades comportamentais que são valorizadas naquela empresa. E nós sabemos que as habilidades comportamentais, elas sofrem alguma mudança de empresa para empresa, mas no geral, elas são semelhantes. E por que isso é importante? Bem, eu vou contar uma história para vocês. Eu, há muito tempo atrás, trabalhei numa empresa e um dos meus colegas de trabalho era uma pessoa que tinha um conhecimento técnico muito bom, muito profundo naquela área de interesse, naquela área que ele exercia, na função que ele estava exercendo naquele momento. Mas ele era uma pessoa muito difícil. Ele brigava com as pessoas, ele gerava um ambiente, desagradável. As reuniões em que ele era envolvido, as pessoas não queriam chamá-lo, porque sabiam que ele ia criar intriga e que iria criar um ambiente ruim naquela reunião. Ou seja, no final das contas, aquela era uma pessoa que não se integrava com a equipe e que fazia com que a gente evoluísse com mais lentidão, ou seja, ele não tinha as habilidades, principalmente a habilidade de trabalho em equipe, e não tinha nenhuma empatia com as pessoas que trabalhavam com ele, seja fora da empresa ou seja dentro da empresa. Então, mesmo fora da empresa, os clientes não gostavam dele. E se os clientes não gostam de uma pessoa que trabalha na empresa, automaticamente elas passam a não gostar da empresa também. Então esse seria um embaixador ruim da empresa, digamos assim. Nem preciso falar para vocês que, depois de muito tempo, ele foi demitido, mas a fama no mercado era bastante conhecida desse profissional. Então, o mercado farmacêutico ele é relativamente pequeno, as pessoas se conhecem, então ele teve muita dificuldade de se reempregar naquela função específica e teve que trabalhar as habilidades técnicas dele em outro mercado, mas isso é uma outra história. Bem, então, Camille, o meu conhecimento técnico, ele não é suficiente? O seu conhecimento técnico, ele é muito valorizado, ele é muito importante. Não só os cursos que você fez, mas toda a sua jornada de trabalho, porque a sua jornada, além dos cursos que você realizou e dos certificados que você tem, são importantes? São muito importantes, mas a sua jornada também é muito valorizada. Aquilo que você aprendeu na prática e aquilo que você executou na prática é muito valorizado. No entanto, digamos que ela corresponde a 70% do que vai ser valorizado. 30% são as atividades, as habilidades comportamentais,
que também são conhecidas no mercado como soft skills. Bem, e quais são essas soft skills desejadas? Vamos a elas. No cargo que você ocupa, em especial se você for um chefe. Muito bem. Então, empatia, com certeza, é uma habilidade comportamental que você já ouviu falar, já conhece e que você pode exercer dentro de você. A inteligência emocional, você também já ouviu falar. No entanto, essa é uma habilidade que está em falta no dia a dia, que é a capacidade de você identificar e lidar com as emoções e sentimentos, não só dos outros, como os seus também. Ela, de certa forma, ela interage um pouco com a empatia que eu acabei de trazer. Mas a inteligência emocional é você conseguir separar também as atividades profissionais da forma como você está se sentindo. Então, ter inteligência emocional é não descontar, por exemplo, nos colegas de trabalho, as frustrações que você muitas vezes está vivenciando no seu dia a dia, que você trouxe de casa, é não tratar as pessoas com um humor diferente a depender do seu humor daquele dia. E, obviamente, todas as pessoas enfrentam problemas. Mas, o fato de você descontar os seus problemas nos outros, as suas frustrações nos outros, ou então não compreender também o momento difícil que o outro está vivendo, mostra que você não tem, inteligência emocional. Então, inteligência emocional é uma habilidade muito desejada, porque são pessoas muito mais fáceis de se conviver no ambiente de trabalho. E convenhamos, a gente, trabalhar num ambiente agradável, em que as pessoas sejam agradáveis com você, independente da quantidade de trabalho e da dureza do trabalho, digamos assim, é muito melhor do que você conviver num ambiente tóxico e desagradável. E, no geral, quem dá o exemplo, né, quem gera esse ambiente tóxico num primeiro momento é o chefe. Se ele não tiver uma liderança para gerar um ambiente agradável, ninguém que trabalha com ele irá trabalhar nesse sentido, uma vez que essa é uma habilidade não valorizada. Então é muito comum em ambientes, em hospitais, em clínicas, essa habilidade não ser tão valorizada, e a gente ter ambientes de trabalhos tóxicos e desagradáveis. Então a gente gosta do nosso trabalho, mas aquele ambiente onde a gente executa aquilo que a gente gosta, é um ambiente desagradável. Isso muitas vezes nos faz desistir de alguns ambientes que a gente poderia ficar ali por anos exercendo uma série de funções, mesmo que a gente goste das pessoas e alguns colegas de trabalho que a gente conheceu ali naquele ambiente. Muito bem. A terceira habilidade, que talvez você não conheça muito, é a resiliência. E o que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis e que geram estresse. É mais ou menos a resiliência seria, fazendo aí uma analogia, seria a árvore que aguenta a tormenta, né, a chuva forte, e mesmo assim ela não perece, ela continua depois que passa aquela chuva intensa, ela continua linda e bonita ali. Muito bem, a resiliência é a nossa capacidade da gente atravessar períodos difíceis, estressantes, que obviamente todo mundo sabe que existem no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. A resiliência é a nossa capacidade também de se adaptar a mudanças. Mudanças muitas vezes tiram a gente da nossa zona de conforto, nos forçam a vivenciar experiências diferentes, algumas vezes até um pouco desagradáveis. A resiliência é a nossa capacidade da gente se adaptar a essas mudanças, vivenciar esses momentos, sem que a gente desconte nos nossos colegas, sem que a gente desista, sem que a gente desanime excessivamente, mas com um olhar de que aquilo é algo passageiro, que a gente precisa se adaptar e que logo, em breve ou em algum momento, as coisas vão se assentar e a gente vai vivenciar um ambiente de trabalho ou um momento de trabalho novamente agradável e proveitoso, né? Então, a resiliência é essa capacidade que a gente tem justamente de se adaptar a situações difíceis, que vão acontecer. E a gente precisa não se estressar excessivamente e ter um pouco de. A primeira delas é uma bastante conhecida, você já ouviu falar dela, você conhece, que é a empatia, que é a habilidade de compreender os sentimentos de uma outra pessoa e as perspectivas, e usar essa compreensão para orientar ações. É você estar integrado com a equipe, você prestar atenção nas pessoas e você interagir com as pessoas de uma forma agradável e empática. É você compreender que o seu colega talvez esteja passando por um problema naquele momento e você auxiliá-lo, entender a dor dele, auxiliá-lo não só do ponto de vista comportamental, mas talvez exigir um pouco menos dele naquele momento, entender aquele momento que ele está vivendo e agir de acordo.
A empatia é uma habilidade valorizada em todos os profissionais. No entanto, nos chefes ela é ainda mais desejada, porque não tem como uma pessoa liderar uma equipe se ela não está prestando atenção nas pessoas. E, obviamente, a gente tem dias melhores e dias piores, e a gente precisa prestar atenção no momento das pessoas e naquilo que a gente pode exigir e contar com a colaboração dela. Então, a gente estar atento às pessoas, a gente compreender, a gente ser empático, a gente oferecer ajuda, faz diferença, obviamente. Afinal de contas, são pessoas que estão trabalhando juntas naquele ambiente. E se a gente puder tornar o ambiente mais agradável, obviamente, as pessoas vão render mais. Isso não quer dizer que você precisa estar sempre passando a mão na cabeça das pessoas. Você pode ser, existe um ditado bastante conhecido que seja duro com os problemas, mas soft, leve com as pessoas, né? Você não precisa ser grosseiro com as pessoas para que você atinja os objetivos da empresa. Longe disso, você pode ser uma pessoa agradável, cobrar as pessoas e ainda assim as pessoas gostarem muito de você, mesmo apesar das cobranças que você obrigatoriamente precisa fazer. Paciência, inteligência emocional para a gente vivenciar aquele momento estressante. Muito bem. A quarta habilidade que eu queria trazer para vocês é o protagonismo. Mas o que é exatamente o protagonismo? Bem, o protagonismo é o profissional que se considera o autor principal da sua história. Ele não tem uma atitude passiva em relação ao seu trabalho, à sua evolução profissional, mas ele tem uma atitude ativa em relação a isso. Ele cuida da sua própria evolução profissional e ele não está acomodado ali fazendo sempre as mesmas coisas sem nenhuma ambição de evolução, seja ela financeira ou evolução na carreira, da forma como você entender que é importante para você. Mas também é um profissional que ele é capaz de tomar decisões importantes em relação ao seu ambiente de trabalho, à sua própria evolução profissional. Ele se sente responsável por executar essas decisões no ambiente de trabalho, aqui, que é o nosso foco nesse momento. Então, as empresas, resumindo de uma forma bastante simplista e direta, as pessoas são contratadas pelas empresas, o desejo da empresa é que elas não sejam um gerador de dificuldades. Afinal de contas, no dia a dia da empresa, as dificuldades já aparecem naturalmente. As empresas querem contratar profissionais que sejam solucionadores de problemas e não criadores de problemas. Então, as pessoas que têm iniciativa, que identificam problemas e, em vez de ficar sempre reclamando daqueles problemas, tomam uma atitude para resolvê-los de uma forma tendo uma iniciativa para resolver aqueles problemas e facilitar a vida de todos e melhorar a qualidade do trabalho na empresa, a qualidade dos produtos e tudo mais. E é óbvio que você vai fazer isso em consonância com a empresa, você não vai ser uma pessoa sozinha fazendo tudo isso, mas o que as empresas essencialmente não querem são pessoas acomodadas, que não tomam nenhuma atitude e que estão o tempo todo aí reclamando dos problemas, reclamando do ambiente de trabalho, mas que efetivamente não fazem nada para resolvê-los. Então, é justamente isso que as empresas não querem. E daí, essa terminologia, essa soft skills, essa habilidade, protagonismo. Bom, e a quinta e última habilidade que eu queria trazer para vocês é a visão sistêmica. Essa é uma habilidade que poucas pessoas têm também. Que nos dias atuais, em que a gente recebe muitas informações, as coisas evoluem de uma forma muito rápida, isso é muito importante. E o que é a visão sistêmica? A visão sistêmica é a capacidade de você enxergar e compreender o todo de uma forma ampla. E não só aquele seu mundinho, aquele trabalho que você executa, aquele ambiente de trabalho onde você está inserido. Analisando, então, as situações de uma forma muito mais abrangente e naturalmente complexa. Então, a visão sistêmica, se você consegue ter uma visão do todo, obviamente, você vai tomar decisões muito mais estruturadas e eficientes, e é justamente isso que a empresa quer. Então, a visão sistêmica é não só você enxergar onde o seu trabalho se encaixa em todos os trabalhos que a empresa executa, ter essa visão de que existem uma série de outros profissionais tomando uma série de outras decisões que são impactados pelo seu trabalho, mas que também impactam no seu trabalho. E você interagir com isso de uma forma proativa e eficiente, mas também você olhar o mercado, você ter essa visão do mercado e você enxergar como é que as ações da sua empresa impactam no mercado. E o que é que isso tem a ver com o seu trabalho? Bem, se você percebe que o mercado está mudando e que você, aquele seu trabalho no futuro não precisa de modificações para valer a pena, esse é o momento de você se manifestar e trazer isso para a empresa. E eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás,
Eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu trabalhava especificamente na área da pesquisa clínica. E nós tínhamos muitos projetos de pesquisa, talvez 50, 100 projetos de pesquisa ao mesmo tempo. Muito bem, e mensalmente nós tínhamos uma reunião onde nós tomávamos ciência dos projetos que estavam acontecendo. E tinha um projeto específico que estava em andamento e era um projeto de pesquisa difícil, estava sendo difícil recrutar os pacientes para aquele projeto. No entanto, a Anvisa, naquela ocasião, recentemente, tinha modificado uma das RDCs, que são as normas que regem o registro de medicamentos no Brasil. Então, da forma como aquele estudo específico estava sendo executado, ele não mais seria válido por conta dessa mudança regulatória que aconteceu a partir da Anvisa. E uma coisa que eu dizia para as pessoas trabalhando naquele projeto é: olha, a regulação mudou. Eu sei que vocês estão aí muito ocupados e trabalhando para recrutar pacientes nesse projeto de pesquisa. O fato é que vocês podem executar um trabalho fantástico. No entanto, como a regulação mudou, esse trabalho que está sendo executado dessa forma não se enquadra mais. Ou seja, quando vocês terminarem, mesmo que vocês tiverem êxito nesse projeto de pesquisa, ele não vai poder ser utilizado para registro do produto dessa forma, porque a regulação, o ambiente regulatório teve uma modificação. E eu disse isso várias vezes para as pessoas, e as pessoas simplesmente não davam a mínima. Elas podiam até compreender, mas o trabalho delas ali era recrutar pacientes, e elas não queriam parar e conversar e entender melhor a regulação e ver como é que isso impactaria no trabalho delas, e se aquele estudo talvez devesse ser suspenso, né? O fato é que aquele estudo deveria ser imediatamente é, bloqueado e reavaliado para ver se seria pertinente fazer modificações no projeto ou simplesmente cancelar aquele projeto. Esse seria o certo. E levar isso, obviamente, para instâncias superiores para uma avaliação conjunta, chamar a equipe regulatória, mas tudo isso dá trabalho. E muitas vezes as suas metas a serem entregues específicas são relacionadas àquele projeto que você está trabalhando. Então, algumas pessoas se acomodam e dizem: eu não quero olhar exatamente para isso. Eu quero continuar executando o que eu estou fazendo e está muito bom. O que eu tenho que fazer é isso e é isso que eu vou continuar fazendo até que me digam para parar. No entanto, o que as empresas querem não é pessoas, obviamente, que ficam criando problemas nos projetos, mas sim ter um olhar abrangente e se perguntando: esse projeto continua fazendo sentido para a empresa? E se você tem dúvidas em relação a isso, pesquise sobre o assunto, esteja munido de informações para você conversar aí com seus superiores e entender melhor se aquele projeto deve continuar em frente ou não. É essa atitude ativa que as empresas esperam dos funcionários, dos colaboradores nos dias atuais. Pessoas que agreguem e não pessoas que simplesmente executem aquilo que elas são mandadas, como talvez no passado isso fosse algo valorizado. Então, essas foram as 5 habilidades que foram identificadas, né, nós identificamos como as mais importantes no mercado farmacêutico para os profissionais de saúde atualmente. É óbvio que essa aqui não é uma verdade escrita em pedra. Talvez você discorde de alguma delas ou você identifique outras que são importantes. Nós chegamos nessas 5 habilidades conversando com pessoas que trabalham no RH de empresas no mercado farmacêutico e entendendo o que é que elas mais valorizavam nos dias atuais, embora pequenas modificações possam ocorrer, mas com certeza essas 5 habilidades são muito desejadas. Você pode encontrar outras mais, mas não descarte essas 5 habilidades, que são empatia, inteligência emocional, resiliência, protagonismo e visão sistêmica. Então, tenha essas em conta. Mas, Camille, só essas 5 são importantes? E depois, quando eu evoluir na minha carreira, além dessas 5, eu preciso ter outras coisas? Outras habilidades? Com certeza. Conforme você evolui na carreira, outras habilidades serão necessárias. No entanto, isso vai depender muito da área que você vai migrar. Se você vai continuar na pesquisa clínica, se você vai ascender para outras áreas de liderança, outras áreas internacionais, outras áreas mais técnicas, e a depender, outras habilidades, por exemplo, negociação, serão importantes, mas nesse momento, se você buscar em você mesmo situações onde você identifica que você executou, você está ciente dessas habilidades demandadas, isso é um ótimo começo, porque é importante que você pense nessas situações da sua vida profissional onde você exerceu essas habilidades, analise essas informações e transforme isso em pequenas histórias. E é importante que essas histórias, que você traga essas histórias de alguma forma, se questionado numa entrevista de emprego, ou que você coloque essas habilidades na história que você conta de você mesmo.
no seu currículo, isso vai tornar você muito mais interessante. Então, você precisa ter em mente essas histórias onde você utilizou essas habilidades e isso precisa ser exercitado e aparecer ali na entrevista. Você tem que colocar essas histórias de uma forma despretensiosa, porque isso mostra quem você é. Quem você é executando essas habilidades de interesse. Então, o recrutador imediatamente vai identificar que você tem aquela habilidade. E veja, você está trazendo exemplos que você executou, que você utilizou essa habilidade, em que você possui essa habilidade, num ambiente de trabalho diferente daquele, muitas vezes, que você está se candidatando. Então, o recrutador vai identificar aqui, se você tem as habilidades técnicas que são desejadas e também as habilidades comportamentais desejadas pela empresa, ótimo, você acaba de se tornar um candidato muito interessante para a empresa. E claro, toda empresa tem lá os seus comportamentos valorizados. E antes de você ir para uma entrevista, é só você entrar no site da empresa e lá estão escritos quais são os valores que a empresa preza, quais são as metas que ela deseja atingir. E isso já te diz quais são as habilidades que você precisa mostrar ali na entrevista. E óbvio, você não precisa ter todas, mas você pode tentar executar, você pode tentar ler mais sobre aquele assunto, entender melhor e, obviamente, você mostrando que você está atento, quão importante aquela habilidade é para o seu desenvolvimento profissional, já diz muito sobre você e já torna automaticamente você uma pessoa mais interessante para aquela empresa. Então, não vá para uma entrevista de emprego sem que você tenha olhado o site da empresa, entendido quais são os comportamentos e habilidades que a empresa valoriza, porque você precisa buscar isso em si antes de ir para a entrevista, pensar já nas histórias que você vivenciou e executou essas habilidades e ter essa história um pouco clara na sua mente. E a melhor forma da gente ter uma história clara na nossa mente é contar essa história. Então, conte essa história, escreva. Se a gente escreve, as coisas ficam muito mais claras. Conte para você mesmo no espelho, conte para um amigo, um familiar e veja se a história está crível, interessante, envolvente. Isso é muito importante. As pessoas podem te ajudar também nessa preparação. E, por último, a última mensagem que eu queria deixar para vocês, e uma das mais importantes, é o que atrapalha o profissional de saúde a conquistar uma primeira oportunidade de trabalho na indústria farmacêutica é aquele profissional que está de jaleco dentro da empresa. É uma analogia que eu sempre faço, uma metáfora, mas o que isso significa? Significa que aquele profissional de saúde que está de jaleco dentro da empresa, e é óbvio que ele não está realmente de jaleco, é uma forma divertida de dizer, mas é aquele profissional de saúde que está ali, conseguiu um trabalho, uma oportunidade de trabalho numa empresa, mas ele não entendeu que aquele é um ambiente diferente do ambiente onde ele trabalhava. Seja num hospital, seja num laboratório, seja numa clínica, seja num consultório, seja na academia, seja na universidade. Então, ele continua executando os mesmos comportamentos que ele executava em outros locais, trabalhando sozinho, não valorizando os aspectos que a empresa entende como importante, simplesmente tendo um comportamento exatamente igual ao que ele tinha no seu trabalho, no seu emprego anterior. Ou seja, ele continua vestindo o jaleco. Ele não entendeu que os comportamentos desejados ali naquele novo ambiente são diferentes, apesar do conhecimento técnico dele ser muito valorizado. Então, não seja um profissional de saúde de jaleco dentro da empresa. E, mais do que isso, se você for para uma entrevista de emprego, sem conhecer a empresa, sem entender quais são os comportamentos desejados da empresa, sem entender exatamente o que é que você vai executar, fazer caso você seja contratado, e você for de jaleco, né, como quem acabou de sair do hospital, do consultório, da clínica, do laboratório e está ali naquela entrevista de emprego sem saber exatamente o que vai ser esperado de você caso você seja contratado para aquela vaga, é o que mais espanta o recrutador, a pessoa do RH, que geralmente é quem te entrevista no primeiro momento. Então, aquele recrutador, se ele identificar isso em você, ele não vai te deixar passar em frente, apesar de você ter todas as habilidades técnicas que a empresa busca. E ele vai justamente valorizar os profissionais de saúde que estão antenados com esses comportamentos e que, obviamente, se prepararam melhor para a entrevista, buscando as histórias e escrevendo sobre aquelas histórias que eles vivenciaram na sua carreira, na sua evolução profissional, exercendo o seu conhecimento técnico. Então, tenha essas habilidades em mente, esteja atento ao seu dia a dia e desejo a você muito sucesso profissional.
Espero no próximo vídeo.